Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Ideias em Ação. Hoje nós estamos continuando o programa que nós começamos na semana passada, a parte 2 hoje. O tema são as práticas que nos revelam profissionalmente. Estamos conversando com a terapeuta psicossomática Ana Milsner e o CEO do Instituto Laço Brasil, Cleudo Lopes. E se vocês se lembram, no episódio anterior, a Ana estava contando para a gente sobre uma experiência que ela teve, contratada pelo governo alemão, como engenheira civil que ela era, para fazer um trabalho na Zâmbia, né, Ana? Isso. E o trabalho que ela vinha fazer teve um choque cultural, embora tivesse todo o conhecimento tecnológico, o projeto todo muito bem preparado tecnologicamente, a questão cultural do país onde ela foi implementar esse projeto foi algo que gerou uma situação difícil e que acabou fazendo com que a Ana repensasse toda a questão profissional da vida dela mesma, né? Gostaria que você continuasse contando essa história para quem está nos assistindo, de como que foi isso, ou seja, qual que era o projeto, o que você tinha que implementar na Zâmbia e quais foram as dificuldades que você enfrentou, Ana? Por favor. É muito bom relembrar essa história, porque primeiro que me emociona, que foi uma virada de chave, né? A gente se expor a novos ambientes, outras culturas, viajar, incentivo muitas pessoas a se desafiarem a experiências novas, principalmente na idade que eu estava, né? E eu ainda sou engenheira, hein? Você falou, eu era engenheira? Não, a gente continua carregando tudo que nos trouxe até aqui. Então, sim, a engenheira está ainda aqui dentro de mim, é muito bem acolhida, mas hoje... E você falou a idade que você estava, você poderia dizer qual que era, porque isso... Naquele momento, quantos anos você tinha? Agora deixa eu fazer as contas aqui, vamos devagar. 2011 foi a primeira, eles falam, é uma missão de consultoria, né, que Sim. A gente é enviado. A primeira fase do projeto? Primeira fase, e aí em 2013 eu já estava retornando ao Brasil. Eu resolvi não ficar no segundo termo, 2009 a 2011. E aí eu voltei por mais 2 anos, mas daí não mais para trabalhar na consultoria. Sim. Aí sim, o Stefan ficou por mais 2 anos, um período de 2 anos de consultoria, onde ele também foi, né, buscar área de desenvolvimento organizacional, ali foi a mudança dele. E eu fui meio que um sabático, porque a experiência dos 2 anos neste projeto, que eu posso, claro, compartilhar mais da história, ela foi tão impactante que eu precisei um tempo para me recuperar. Uau. E eu acabei caindo num estado de burnout sem perceber. Sim. Que aquela experiência me sobrecarregou tanto e foi para lá que eu fui. Daí eu fui me cuidar primeiro e foi ali que eu comecei a descobrir as ferramentas que hoje, né, trouxeram eu e o Cleudo para o que a gente faz. Sim. Conhecemos o Think Environment. Então a Zâmbia foi decisiva, uma experiência de frustração e falha. Pode ser muito decisiva para pegar o ramo da vida agora, toma novas decisões com coragem e vai, né? Legal. E aí você queria saber o que era esse projeto. Mais ou menos que anos você estava e qual que era o projeto, no detalhe, se você puder contar. Então, que idade eu estava em 2009, então? Estava ali nos 28, 29 anos. Ou seja, uma fase de saída da faculdade, depois de algum tempo, já com alguma experiência profissional... antes dos 30 anos ainda, ou seja, é um momento realmente de reflexão na vida de muita gente, né? Isso, e eu tinha terminado o mestrado, tive um pouquinho de experiência profissional ali e logo já fui enviada para o trabalho de consultoria. E era todo o tema, né, do meu trabalho acadêmico, de mestrado, que eu desenvolvi na área de planejamento urbano e regional, com foco em país em desenvolvimento, porque eu também, né, como o Cleudo percebeu na sua atividade profissional, eu queria que ela contribuísse para algo, né? Não estou na Alemanha, mas posso trabalhar aqui, mas também posso trabalhar com foco no meu país de origem, né? Levar alguma coisa para lá. E acabou que toda essa intencionalidade me levou para a Zâmbia. E o trabalho lá era levar a tecnologia de sistemas de informação geográfica para inserir um sistema de cadastro imobiliário. Então, é o primeiro mapeamento, todas as partes de medições cartográficas, então misturava um pouco da engenharia civil com a cartográfica para desenvolvimento urbano e regional, que praticamente não existia. Então, não existiam leis urbanas, leis de zoneamento, enfim, todas essas leis que para nós aqui é corrente, existentes, na Alemanha muito mais antigas que as nossas do Brasil, lá não existia.
Então, era essa a transferência de conhecimento que era proposta entre governos, dentro de regras da ONU mesmo, que países mais desenvolvidos têm um compromisso com países menos desenvolvidos se desenvolver. E podem auxiliar nesse desenvolvimento, né, em forma de transferência de tecnologia, de conhecimento. Então, na minha área foi tecnologia de conhecimento. Sim, e a Zâmbia era praticamente nessa época um país tribal. Esse era o choque, você trazer um conhecimento, uma tecnologia, mas enfrentar a cultura local que não recebe isso assim de uma maneira muito fácil. Pois é. Quais as grandes dificuldades que você enfrentou lá? No início, a maior dificuldade para uma engenheira é querer logo dar resultado. As coisas rápidas. Rápido. Exatamente, né? O projeto estava todo na minha cabeça. Eu tinha preparado muito, feito todo o planejamento estratégico, as reuniões de alinhamento com os parceiros locais, né, os responsáveis em nível de governo nacional, província, e o trabalho inicial era nas prefeituras. Então, como é que insere os sistemas? Era basicamente inserção de tecnologia. Para mim era muito simples. E agora, como é que você treina um grupo, uma equipe, para absorver esse conhecimento a partir do meu modelo mental, de como eu vejo um mapa, de como eu vejo o planejamento urbano nos países, né, que eu conheço. E eles, primeiro, a leitura deles de mundo era totalmente diferente. Então, por exemplo, se eu vou fazer o mapeamento territorial, a gente vai para campo com equipamentos. Sim. E chegava na borda onde termina a cidade, começa a área rural, eu preciso pedir permissão para um chefe de uma tribo. Chefe tribal. Um chefe tribal. E ele até dava permissão, existiam as negociações no idioma, são 72 línguas dentro de um país. Dialetos, né, tribais, línguas tribais. 72. 72, né? Você tinha que andar com o tradutor junto, né, obviamente. Não, até que... sim, claro, quando a gente fazia visita a campo dessa forma, sim. Mas a língua nacional é dos colonizadores, que é a língua inglesa. Sim. Então, para o trabalho, tudo foi no inglês, mas quando chegava nesse lugar, assim, trabalho local mesmo, eram nos idiomas locais, e daí eu não tinha acesso, e aí quem fazia eram os meus parceiros locais. Os intérpretes, mas os próprios parceiros que a gente chama o meu par de trabalho zambiano. Então, eu era uma consultora dessa área tecnológica e ele era o profissional local desta mesma área tecnológica. Só não tinha o mesmo conhecimento que eu, porque essa era a minha função. Sim. E ele fazia essa tradução, o que a gente ia fazer lá, para que a gente ia fazer medição. E toda a ideia de fazer um cadastro imobiliário numa área tribal não fazia o menor sentido para ninguém. E hoje, para mim, é muito claro, mas na época, na ingenuidade, na sede voraz, né, de profissional querendo mostrar serviço, então queria ver a coisa implementada. E a resposta foi que os próprios, a equipe de trabalho, ela não se mostrava treinável no sentido de absorver tecnologia ao nível de estudo, ou eles tinham uma graduação na área que eles estavam trabalhando, mas tinha que ensinar o básico do básico. E a gente tinha um projeto de 2 anos para chegar em um certo resultado, que seria muito rápido nos nossos países, né? Seria possível. Sim. E lá era inviável. Lá, a minha lida era chegar um funcionário e a gente marcava dias de treinamento, né, para transferência de conhecimento e tal. E ele chegava, hoje faleceu o meu bebê de diarreia. Que absurdo. Quem que vai dar treinamento com uma realidade dessas? E tinha muitas faltas, muitas faltas. E a exposição a necessidades básicas de vida que não são mais tão evidentes na sociedade que a gente vive. Tem no Brasil, tem isso também, mas não era tão exposto como era lá. Então, os meus colegas de trabalho diretos ali era uma exposição para uma realidade muito dura. E ali eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui, querendo dar treinamento de tecnologias de ponta numa realidade local onde as pessoas ainda passam por situações tão miseráveis, tão doloridas e de um sofrimento assim que para mim era muito difícil de gerir, né? E ali foi o conflito entre o lado humano, eu fui com uma posição técnica e uma função técnica, e o humano era o que gritava, era o que pedia ajuda, e o meu projeto não estava lá para isso, né? Então,
Eu falei, mas eu tô aqui para isso. Se eu vim, eu não tô aqui para dar o resultado tecnológico que é incompatível, né? E só na realidade, quando a gente está imerso lá, a gente vê o que é viável, possível, o que não é. Na teoria, tudo iria funcionar. Na prática, é muito bom ser confrontado com o que a realidade se apresenta, né? Difícil, né, para você, do ponto de vista pessoal, né, toda essa experiência. Isso foi o que realmente te gerou aquele momento de reflexão, de crise, como você falou, né, de burnout, em que você procurou uma mudança profissional, né? Uma mudança de como que eu vou contribuir agora com o mundo, né? Não só como engenheira, mas talvez agora numa outra área. Como é que foi isso para você, do ponto de vista pessoal? É curioso porque, ainda mais vindo com o modelo mental alemão, do ponto de vista pessoal, a gente diz lá, não se mistura com o profissional. Sim. E aí eu tinha aquele esforço, né, de fachada, que como profissional eu estava de pé. Sim. E esse já é um bom indicador de cuidado, você vai ter um burnout se você não olhar para essa discrepância do que está acontecendo dentro de você e que postura, que fachada é essa que você está colocando para fingir que está tudo bem e que você vai dar conta do recado. Então, esse era o lugar. E, pessoalmente, eu estava me corroendo. Emocionalmente, eu nem entendia o que estava acontecendo dentro de mim, né? E não dando certo os resultados mais práticos, era um lugar de uma frustração profunda, né? E eu acho que foi o meu primeiro porre na vida, porque eu nunca tomei álcool num lugar de querer encher a cara e tal, mas ali eu lembrei, eu falei, nossa, eu recorri. É o ponto de mutação, assim, como é fácil para se distrair de uma dor, de uma frustração muito profunda que a gente não sabe lidar, recorrer às distrações. Foi outra conversa que a gente teve recente, Cleudo. Como é fácil se distrair, ou com drogas, ou com álcool, ou com vícios, ou com qualquer coisa, porque vai te tirar a atenção do que está doendo. E ali foi a decisão. Teve um amigo indiano que percebeu que eu não estava bem e com ele tinha confiança. A palavra voltou. Sim. Numa relação de confiança, eu podia contar, eu não estou bem. Ou não precisava nem contar, ele percebeu. E daí ele me sugeriu, vai para a Índia. Minha esposa é médica, ela mora lá ainda. Eu estava a serviço de consultoria também. E passe um tempo lá. E aí foi uma virada. Eu falei, eu acho que eu vou cuidar de mim. E aí conheci um universo, né, terapêutico, mais holístico, uma outra visão de mundo que fui integrando algumas coisas e percebendo não é mais para cá o caminho. Eu podia ser uma boa engenheira, mas eu acho que eu posso ser uma boa profissional de um outro lugar, que aí eu não sabia o caminho, mas veio uma intencionalidade. Eu posso ser um outro tipo de profissional que vai entregar mais para o mundo desse aprendizado que eu estou tendo, que veio pela dor. E aí sim vem os métodos, né, Cleudo, que você falou. O método é o como. Como eu vou entregar isso que está brotando dentro de mim, que está revelando uma parte minha que quer fazer algo que tenha um pouco mais de propósito e valor. E está mais alinhado com a minha essência, né? E aí eu fui buscar ajuda. Primeiro para mim, para o que eu estava vivenciando. E a minha natureza é de querer aprender e buscar e querer explicações também para o que eu estava passando. E aí vou estudar e vou naturalmente buscar as formações e aí vai, né, chegar onde chegamos. O curso do Think Environment chegou no Brasil depois dessas viagens todas. Curioso que agora estou me lembrando de um amigo que fez um dos cursos de formação comigo, que ele era engenheiro industrial. E através de uma experiência na indústria dele, que ele trabalhava como engenheiro, num determinado dia, ele tinha alguns desafios que ele não estava conseguindo vencer como engenheiro dentro da empresa. E aí, através de um relacionamento com a responsável pelos recursos humanos, eles trouxeram para dentro, um dia lá, fizeram uma festa e permitiram que levasse os filhos para melhorar o clima organizacional. E aí ele pôde levar a filha dele lá, na empresa. E a experiência de levar a filha dele lá e ver a transformação que ela teve, a filha, na relação com ele, de perceber o trabalho que ele fazia como importante, ele entendeu, ele chegou a um ponto que ele falou assim, eu quero fazer isso, eu quero ser um engenheiro de gente.
E ele hoje é um engenheiro de gente. Essa história é real, essa pessoa, não estou autorizado a falar quem é aqui, né? Mas ele é um excelente profissional da área de humanas hoje. E ele era um engenheiro industrial. Que interessante. E a partir de uma experiência assim. Levou a filha para a indústria, aí ele percebeu a mudança do comportamento dela e falou assim, puxa vida, minha filha está feliz aqui e eu não estou feliz aqui. Mas ela está feliz porque ela está tendo uma relação comigo que normalmente não tem. Porque lá em casa eu sou muito engenheiro. Aí ele foi estudar a área de humanas e hoje ele é um excelente profissional na área de humanas. Legal, Ana. Né? Fantástico. Bom, parabéns pela sua coragem, né, pela sua decisão de sair dessa crise, procurar uma saída. E como é bom também ter ao lado pessoas amorosas, né, e bem intencionadas, que percebem que a gente não está precisando de algum direcionamento e ajuda. Esse seu amigo indiano, certamente você tem muita gratidão a ele por ter te dado um caminho aí para dar os passos para passar por esse momento de crise, que é também uma oportunidade de você transformar a sua vida e sua carreira, sua forma de contribuir com o mundo, né? Com certeza. Que bacana. Então, mas você falou agora há pouco de uma conversa que tivemos agora, dias atrás. Vivemos de maneira incorrigível, distraídos de coisas importantes. O indiano não estava distraído. Estava presente. Ele estava presente, não é? Eu estava distraída. Isso. E ele me pegou. Veja você a importância de às vezes... Por isso que eu gosto de me apoiar em algo, para mim, é verdade. Fala assim, alguém diz assim, conselho não é bom, se fosse bom, não era dado, era vendido. Conselhos são vendidos em bons livros. Conselhos são vendidos em bons programas de treinamento. Conselhos são vendidos em bons consultórios de bons profissionais terapêuticos. Como você, Ana, eu sei seus resultados. Conheço muitas pessoas, né, de vez em quando nas práticas de pensamento, porque essa é uma das coisas que a gente faz no... como é que chama? Os grupos de pensamento? Como é que é o nome mesmo? Das parcerias de pensamento. Parcerias de pensamento, né? Então, muitas pessoas que eu conheci virtualmente, pessoas que eu não conheço presencialmente, eu conheço virtualmente hoje, do Rio de Janeiro, de outros lugares, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, e que a gente consegue interagir. Então, e bons conselhos, mas não propriamente, às vezes, um conselho dado, mas ajudar a pessoa a encontrar um conselho, né? A metodologia do Think Environment permite isso, né? Autoaconselhamento. Falando em metodologias, eu gostaria de explorar um pouquinho mais sobre a metodologia do Think Environment, para a gente dar uma visão para quem está nos assistindo um pouquinho até mais aprofundada do que é. E também gostaria depois de falar sobre a outra metodologia que você citou para nós, Compassionate Inquiry, é isso? Pois é. Podemos falar como é que elas se combinaram ao longo dos anos, né? Sim. E o Think Environment foi nessa busca genuína que a gente conversou, que em algum momento da vida veio essa vontade de qual o método, como eu vou fazer essa transformação profissional para fazer algo que faça mais sentido para mim. E aí não tinha nome. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Não tinha rótulo, né? Ainda. Então, aquele lugar do ficar um pouco perdida faz parte. É bom se perder, que daí você tem a chance de se encontrar num lugar novo, né? E surgiram as formações e uma delas foi o Think Environment. Eu conheci pelo curso da Teoria O, que como eu estava... Aí eu retornei para a Zâmbia, mas num estilo assim, sabático, para me reorientar. E enquanto o Stefan estava no seu posto de trabalho ainda com o governo alemão. E por acaso conheci um zambiano que é um pupilo do Otto Scharmer, e ele estava na mesma posição que eu, assim, ele trabalha fora, mora na Inglaterra, trabalha diretamente com o Otto Scharmer nos projetos de consultoria. E ele fala, eu quero devolver algo para o meu país. E ele é zambiano e ele volta para dar cursos lá. Eu fui a única pessoa de pele branca no curso. Eu tentei convencer todos os meus colegas da Alemanha, né? Venham fazer um pupilo do Otto Scharmer na Zâmbia dando esse curso. Se você for fazer no MIT, sei lá onde,
É caríssimo! E ele está aqui dando a preço de banana. Se você não pode pagar, que muitos não podiam, ele está dizendo venha, né? E deu o curso lá para umas 30 pessoas e os meus colegas não foram, porque a Zâmbia é África Negra e a gente percebe daí o que está no nosso modelo mental. E aquilo ficou tão evidente para mim. E aí eu fui fazer o curso, um dos primeiros de desenvolvimento organizacional e com teoria U, com o Martin Kalungu Banda, que são pessoas assim que vão marcando a vida e a história. Como você falou, que bom encontrar, né? Você, Cleudo, esse indiano que te dá um direcionamento. Fala, que tal fazer isso? Às vezes não é um conselho, mas ele está vendo uma coisa além do que você consegue ver e te fala, olha para lá, e você vai. Então, com o Martin foi assim também. E aí fui fazer a formação de teoria U, que tinha na África do Sul na época. Então, eu estava ali num lugar que estava tudo disponível, sem eu ter ideia. Não precisei buscar muito longe, né? E não tinha no Brasil. Então, quando resolvemos, vamos voltar para casa, isso parte de uma outra experiência pessoal de ter perdido 2 bebês também na Zâmbia. E daí toda a experiência no hospital, eu estava longe de casa e não tinha a minha comunidade mais próxima que entendia, né, ali o que eu estava passando. Então, esse lugar, ele mexe, né, com as nossas estruturas humanas. Sim. E na hora dói, mas depois abre os horizontes para falar, eu queria voltar para um lugar onde eu vou construir a minha comunidade. Depois de 9 anos fora do Brasil, as relações ficam mais fracas. Eu vou voltar, eu vou reconstruir minhas relações, eu vou ter um lugar onde eu chamo os meus amigos de minha comunidade mesmo, a minha família está lá. Então, esse retorno foi muito importante, esse lugar de onde é a sua raiz, onde são suas origens, né? Para o Stefan foi mais difícil, porque as origens dele estão na Alemanha, mas ele tem o Brasil como um lugar de pátria também, ama muito estar aqui, então ele se adaptou muito bem, tanto quanto na Zâmbia. Que bom. E aqui foi a realização de que não havia ainda, a gente chama das tecnologias sociais agora, né? A teoria U, o Think Environment, o Compassionate Inquiry, eles entram num campo que é altamente tecnológico, mas vai trabalhar essa engenharia humana, porque é de uma inteligência tão pouco utilizada, e aquilo foi um abrir de olhos. Eu quero trabalhar com isso. Então, vamos levar ao Brasil, né? E o Think Environment chegou, então, em 2014, com o primeiro curso, em São Paulo ainda. Aí, logo, viemos para Curitiba. E o Cleudo foi um dos pioneiros, né? Como é que pode... Assim, ninguém conhece isso, aí o Cleudo fala, eu quero conhecer. Interesse, né? É aquele lugar genuíno, algo que chama e fala, eu quero conhecer. Não sei o que é direito, ninguém conhece no Brasil, mas eu estou interessado. Confiança. Eu me lembro, nós estávamos num evento do Rotary na praça, ali perto do Palácio do Governo, e era uma festa de nações, e nós estávamos lá nas barracas, comendo umas comidinhas, uns negócios lá e tal, e você chegou e me propôs, falou assim, Cleudo, eu estou formando um grupo aí de poucas pessoas, porque eu quero que as pessoas experimentem, para depois eu, mais para frente, levar isso em forma de curso, treinamento mesmo. Você topa participar, assim, dessa experiência? Eu falei, topo, sim, vamos lá. Aí juntamos eu, a Amanda, o Kleber e mais uma outra pessoa, que eu agora não estou... O Tanaka. E foi assim... No começo eu falava, meu Deus, não estou entendendo muito bem esse negócio aqui, né? Como é que é esse negócio? Think Environment? O que é a Think Environment? Mas, e aí a gente só aprende as coisas quando a gente se coloca em situação de desafio mesmo, né? Às vezes a gente até aprende a não querer alguma coisa, né? Mas isso realmente foi muito útil para mim. Os meus filhos, os meus irmãos, as pessoas não percebem, mas eu me tornei uma outra pessoa depois do Think Environment. Eu percebo. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu tenho certeza disso. Eu me amo mais, até por ficar em silêncio às vezes. Porque o silêncio também fala, né? Ah, sim. E o Think Environment ensina a gente isso. Fala assim, olha, atenção. Atenção é um recurso, né, Ana? É um dos componentes, né? A atenção é um recurso. É um recurso poderosíssimo. Não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, dinheiro é recurso.
É recurso. Conhecimento é um recurso. É um recurso. É mesmo. Sabendo usar, dá certo. Tempo é um recurso. Tempo é um recurso. Mas o silêncio é um recurso também. A atenção é um recurso. Ou seja, você E está a presente, atenção. ouvindo atentamente. Às vezes você está... A liberdade que a gente sente quando está falando e as pessoas estão nos escutando, como vocês dois estão me escutando aqui, não tem preço. E aí o pensamento... A gente está falando e ao mesmo tempo está pensando, né? O que conecta com essa palavra? É a inteligência humana, né? A inteligência artificial não tem isso, né? Ela é muito lógica, né? E inteligência artificial está lá, você vai lá, busca, ela te dá um monte de informação. A inteligência humana ela é fantástica por isso, porque ela... Mas espera um pouquinho, mas não está funcionando. Aliás, falamos sobre isso esses dias. Eu estava fazendo um atendimento de coach uma vez com uma americana e eu estava tentando falar inglês e o meu inglês não era bom, mas ela dominava o espanhol. E aí, no processo ali, tentando, né, falar inglês, não estava funcionando, ela falou, "It's not working." Óbvio. Eu falei, "Oh my God." "Do you speak Spanish?" "Yes." Yes. Ok. Então, let's talk in Spanish. E aí funcionou, né? Funcionou. Deu para entregar, para conversar, entender as questões e ir para frente. Não foi um projeto muito longo, foram alguns encontros, mas a gente precisa entender, às vezes não está funcionando, né? Você estava falando então, da nossa capacidade, nossa inteligência de se adaptar rapidamente, né? E dentro do Think Environment, você citou um dos componentes, que é a atenção, né? Outro componente é a leveza, né? Que eu estava estudando um pouquinho a respeito antes da gente conversar. Achei muito interessante, né? Ou seja, colocar leveza na conversa, né? Deixar a outra pessoa falar e baixar o julgamento. Que outros componentes você destacaria do Think Environment para a gente citar como exemplo? Muito bom. E aí que entra, Fernando, por que é sobre relação? Os componentes são relacionais. Então, se eu estou prestando atenção em mim, é uma coisa, né? No meu estado, o que está acontecendo aqui, enquanto eu te escuto. Mas é sempre em relação com alguém, eu estou dando atenção para você. Esse é um dos componentes, é o de base. Aí vem os outros. Como é o seu sistema nervoso tranquilo? Qual que é a diferença dele estressado, sob efeito de adrenalina, pressão? Então, um sistema nervoso tranquilo, um cérebro relaxado, ele pensa melhor. Sim. E aí, se eu estiver tranquilo te escutando, você percebe. E aí, essa inteligência humana que eu estou descobrindo pelas abordagens terapêuticas e que a neurociência está avançando muito rápido, que é você tem antenas. Sintoniza. E sintoniza com esse estado relaxado. E aí a gente se corregula. É um neurônio espelho, basicamente. E aí você pega esse relaxamento para você, mais ou menos assim, né? Sem precisar palavras, por isso que o silêncio é tão precioso. E aí a gente faz um combinado, que é uma atenção sem interrupção. Eu não vou interromper nem o seu silêncio. Posso continuar prestando atenção mesmo se você ficar em silêncio. E poucas pessoas têm essa chance, né? A interrupção é o nosso estado habitual. A gente interrompe, não tem nada de errado com ela, mas ela interrompe o pensamento o tempo todo. Então, aqui, com essa qualidade de atenção, e aí tem estudos que comprovam isso, você consegue chegar ao final do que você está pensando, é a única chance que você tem, é quando ninguém te interrompe, e aí catalisa, tem um efeito catalisador. Por isso que as pessoas começam a ter muito insights no ambiente para pensar. E aí ela está tranquila, e aí tem muita igualdade, porque não tem nenhuma competição, eu não quero ser melhor que você, eu não estou aqui para pensar por você, para te dar conselho. A gente falou, né, do conselho. Existe espaço para dar conselho, mas no Think Environment a gente vai buscar um lugar de não infantilizar o outro, porque às vezes o dar conselho é aquilo que serve para mim. Uhum. Mas a pessoa que ela acha as próprias respostas por ela mesma, ela tende a não precisar do conselho, e se ela precisar, ela vai pedir fazendo a pergunta certa. E aí você dá aquilo que ela te perguntou e aquilo que ela pediu de informação, que é outro componente. Informação é um componente também. Sim.
E aí a gente convida as pessoas a olharem para o componente da informação, que é pensa perante assim, tendo a informação que você precisa, porém num mundo complexo a gente vai precisar pensar sem ter todas as informações. Sim. Mas o principal desse componente é que ele nos convida a sair da negação. Essa é a parte mais forte. Sim. Que foi o que eu precisei fazer na Zâmbia, quando eu percebi, estou fugindo aqui dessa dor, estou fugindo do que é essa frustração, do monte de medo que veio, e não quis encarar isso. E negação. Aí vai para negação, aí vai para uma fuga, vai, né? O risco que é de cair no vício nessa hora é enorme. E essa é uma negação da dor. E aí a informação é encara o que você tem que encarar. Uau. Como é que é a frase que você trouxe, que é do Guimarães Rosa, essa frase. Vivemos de maneira incorrigível, distraídos de coisas importantes. Assumir, eu estou distraída, eu estou me distraindo, eu não estou vendo o que é importante aqui nesse momento. Estou olhar daquilo que realmente é o cerne da questão. Exatamente. Essa citação está inserida num contexto de um livro do Eduardo Gianetti, O Valor do Amanhã. Um livro maravilhoso. Um autor brasileiro, né? Eduardo Gianetti, economista, filósofo, humanista. Ele é extraordinário, né? Professor do IBMEC, foi lá que eu o conheci. E lá, quando ele está fazendo referência, fazendo a comparação assim, do valor das coisas no presente e do valor das coisas futuras. E por isso que ele fala dessa questão do valor, dessa questão que vivemos de maneira incorrigível, distraído de coisas importantes, do presente e do futuro. Então, às vezes você está num lugar, mas não está presente. E às vezes você tem que pensar numa coisa no futuro com muita responsabilidade, mas também está distraído. Então, muito cuidado, porque nós vivemos todos nós vivemos assim, o momento presente e o futuro. Então, o Eduardo Gianetti, esse livro é um livro que eu recomendo. Não estou ganhando nada com isso, tá? Eu conheço o Eduardo Gianetti pessoalmente porque eu fui em dias de autógrafo de livros dele e tal. E ele é um brasileiro admirável. Eu até falei para ele um dia que o meu sonho era ver o Eduardo Gianetti como ministro da Economia. Mas, infelizmente, acho que isso está fora de questão, porque hoje ele é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, e esse livro é bastante orientador. Eu reconheci o valor desse livro numa entrevista da Roda Viva. O Dr. Pedro Malan estava fazendo a entrevista, e o Dr. Pedro Malan é uma autoridade, né? Foi ministro da Economia, fez um trabalho fantástico do meu ponto de vista, né? E aí ele falou assim, ó, bem como falou o Eduardo Gianetti no livro O Valor do Amanhã, e aí eu falei, puxa vida, esse livro eu preciso ler. Eu tinha o livro em casa lá e não conseguia ler. Aí eu fui lá, peguei o livro e falei, vamos ler esse livro, porque... E tem sido muito importante. E lá encontrei essa frase do Guimarães Rosa que me chamou a atenção para os livros do Guimarães Rosa. E aí eu realmente... Quando eu olhei para aquela frase, ela me pegou de vez. Ela falou assim... Porque ela falou assim, do que você anda distraído, Cleudo? E a gente faz essa pergunta, tem que fazer essa pergunta continuamente, né? Eu estou dando atenção para o meu filho? Eu estou dando atenção para a minha esposa? Ou eu estou só preocupado com o meu trabalho? Ou eu estou muito distraído do meu alto... consigo mesmo, né? É uma questão íntima, assim. Algo ou então, eu estou distraído da minha questão de saúde. Eu tive uma conversa muito pessoal esses dias com uma pessoa que estava falando, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Legal, do que você anda distraído que não está permitindo você prestar atenção na sua saúde? O que está te distraindo? É o seu trabalho? Você viveu isso lá, né? Na Zâmbia. Você estava tão envolvida lá que estava distraído de uma questão. Foi preciso alguém chegar e falar para você. Falar, olha, presta atenção em você, né? E tão distraída com foco no resultado, prático e tangível e mensurável, que eu me distraí do que mais importava, que era escutar as pessoas e realmente o que elas precisavam. Era tão essencial, isso é básico de consultoria, como é que eu poderia estar tanto na negação de não fazer essa etapa tão essencial de escuta, né? Sim.
E hoje é imprescindível. Primeira etapa de qualquer interação é uma escuta qualificada. E isso é valiosíssimo. Escuta qualificada, Ana. Que legal. Muito boa essa escuta qualificada. É isso que, de certa forma, é isso que o Thinking Environment, praticante do Thinking Environment, faz. Esse é o treino, né? É um treino de escutatória. Escutatória, boa. Quando eu escuto vocês falarem, eu pensando aqui comigo, eu acho que todo ser humano, imagino que todo, não sei se todo, acho que todo, deve ter dentro de si algumas questões íntimas sobre quem sou eu, o que eu gostaria da vida, e às vezes questões também de comportamento, por que eu faço isso, por que eu repito isso. E muitas vezes a gente não quer olhar para essas situações, porque é uma dor muito grande ter que resolver, né? E aí você nega essas questões. E a solução está lá, justamente lá, você tem que ir lá, não tem jeito de você resolver enquanto você não encarar aquilo. Mas o processo de encarar isso é muito difícil sozinho, né? Sem nenhuma orientação, e aí num processo, numa metodologia como essa, eu acho que é uma excelente oportunidade, uma espécie de novo uma terapia, onde você conduz, ajuda a pessoa a pensar por conta própria, simplesmente escutando, sintonizando, criando ambiente, colocando leveza, ajudando a pessoa a não se julgar e, ao mesmo tempo, amparando, estou aqui com você, você não está sozinho, vamos encarando isso e, de repente, a pessoa consegue achar a resposta. Eu já entendi por que eu faço isso. E agora que eu entendi por que eu faço isso, eu sei como não fazer mais ou como passar para o próximo nível, né? Mudar alguma coisa íntima. Me parece que é isso que promove o Thinking Environment, né? É interessante que o que você traz, e que foi ali que eu bati numa barreira de compreender o que é o coaching, o que é a terapia. Sim. A gente é orientado eticamente a não entrar num campo terapêutico como coaches, né, que você bem sabe. Com certeza. Então, o Thinking Environment ele é muito bom como uma metodologia de coaching. Sim. E para trabalho de grupos, com facilitação, porque ele é muito orientador. Agora, quando entra no que você trouxe, que são padrões que estão não mais nos ajudando a avançar na vida. Uhum. E a gente se percebe repetindo. E já tem consciência, porque isso Thinking Environment pode ser ótimo. Trazer para consciência. Muita gente já muda radicalmente suas ações e resultados a partir da tomada de consciência. Quando entra em padrões de trauma, não basta ter consciência. São lugares inconscientes mesmo que a gente até sabe, eu estou repetindo isso, mas eu não sei por quê. Eu não consigo parar, eu não consigo mudar esse padrão, não consigo resolver. E ali que daí eu precisei buscar, agora eu estou batendo em limite com tantas pessoas que chegam, identificam o padrão, têm clareza, eu sendo uma delas também, 10 anos tendo clareza de certos padrões que são nocivos, não me ajudam a avançar, mas eu não consigo mudar. E aí foi maravilhoso encontrar daí agora a abordagem do Compassionate Inquiry, que é a investigação compassiva, que é esse padrão me ajudou a chegar até aqui. Investigação compassiva. Ok. E é compassivo porque de fato, como é que eu sinto compaixão por tudo que me fez chegar até aquilo que me causa dor. Olhar. E os padrões, como você falou, dói olhar para eles. Eles têm origens que são muito, às vezes, difíceis de olhar. Sim. Fortes, intensas. Mas vale a pena, porque o que eu tenho descoberto é só se eu tiver essa coragem mesmo de encarar o que dói em mim, o que engatilha lugares emocionais muito difíceis e ficar com essas emoções, é a hora que elas se transformam. E aí, a hora que eu transformo isso, abre-se um novo mundo de possibilidades, né? E aí sim, eu vou andar no mundo menos traumatizada, com um corpo menos traumatizado, mais leve, literalmente mais leve. E aí sim, os padrões vão mudando, e aí você consegue, sim, ver uma nova possibilidade que com aqueles padrões não seriam possíveis, né? E aí eu aproveito para fazer uma relação com o coaching, e eu gosto sempre de um esquema, né, que explica muito bem, eu acho, para mim, pelo menos, explica muito bem como que um ser humano basicamente funciona, que é o House of Change, a mudança, né, a casa da mudança. Para você gerar uma mudança,
você pensa no ser humano como uma casa, que na base você tem as crenças e os valores, né? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele dá muita importância na vida, que é a base. Em cima da base você tem os pensamentos, os sentimentos, que vão gerar daí as paredes, né? Os comportamentos. E que vão gerar os comportamentos, e tudo isso vai gerar as suas ações e as suas atitudes, que vai gerar os seus resultados, que é o telhado, né, onde você está exposto, né, os seus resultados que aparecem. E aí quando você mexe em uma dessas partes, no comportamento, por exemplo, ou numa crença, você muda completamente a casa. Você reforma, transforma, House of Change, né, a casa. E aí um processo como esse, um método como esse, né, tanto do Think Environment, como técnica que você utiliza para ajudar o coach a pensar por conta própria, com qualidade, né, e o Compassionate Inquiry. A gente pode usar o CI, que não foi traduzido para trazer a metodologia ao Brasil, que eu estou super feliz de poder colaborar com isso também. E aí a gente descobriu que tem palavras que são tão difíceis de traduzir, e aí a gente fala investigação compassiva, mas vai ficar no Brasil CI, Compassionate Inquiry. Então podemos falar do CI. Ok. É legal você entender a composição da palavra, porque você entende o que significa por trás. Também, né? E aí entra também como uma metodologia para ajudar nesse processo, ou seja, mais uma metodologia que pode ser incorporada dentro de um processo de desenvolvimento humano. Que interessante. Totalmente. E essa que é a abordagem psicoterapêutica, que você me apresentou como terapeuta, mas antes disso eu ainda sou, né, coach, ainda trabalho com coaching, com mentoria, tudo isso. E estive engenheira, continuo sendo, mas essa transformação me parece natural quando... o tema do podcast, né? Que Sim. A gente contou tanta história, se perdeu do tema, se distraiu do tema. Não, ele está aqui, que é a gente revela profissionalmente quem nós somos. E daí sim você acha uma profissão que eu acho que é essencial para o mundo, ela está a serviço do mundo. Sim, de nós mesmos, a gente precisa ganhar nosso dinheiro, nosso pão, e a profissão traz isso. Mas é esse o lugar natural, assim, de desenvolvimento que eu fui percebendo, né, das nossas jornadas. E aí chegou no CI como... Veja só, o tema tem a ver com o nome do nosso programa, que é, ou seja, colocar em ação aquilo que são as nossas ideias. E nessa ação são as práticas que a gente faz, né, na prática da nossa profissão, que nos revelam profissionalmente. Na prática que nos revelam profissionalmente. E a profissão, para mim, eu gosto sempre de falar, feliz daquele que consegue achar o seu Ikigai. Achar a união da sua vocação, da sua paixão, aquilo que ama fazer, que tem alguma habilidade para fazer, e transforma isso na sua profissão, né? E se revela no mundo a partir dessa junção de elementos aí da profissão, né? Vocação, paixão, etc. É uma imensa felicidade. Eu sou muito grata por estar conseguindo transformar isso numa profissão e que me preenche tanto, que me ajudou muito, tem me ajudado, e eu posso levar isso para trazer impacto para mais vidas, né? Mais pessoas experimentarem. Então, essa é a nova etapa de vida, nova missão. Parabéns. Parabéns. Eu tive um professor de MBA que foi, assim, dos professores que eu tive no MBA, do IBMEC, foi o que eu mais tive, assim, sentimento de gratidão por tudo que ele me ensinou e por tudo que ele me incentivou. Ele era um francês, Jean Bartoli, e ele escreveu um livro para executivos. E inicialmente ele tinha uma intenção de ser padre. E ele foi para o seminário, estava já na fase de fazer o ordenamento lá, não sei se é essa palavra. E um dia no almoço ele contou para mim, ele contou isso para outras pessoas, então posso falar que ele estava fazendo uma viagem para o interior, para visitar os pais dele numa cidade do interior, e ele conheceu uma mulher no ônibus e ele se apaixonou pela mulher. E aí ele falou, eu não posso me tornar um padre porque eu não pude desistir dessa pessoa. E ele então, mas ele já tinha um conhecimento vasto. E aí ele se tornou um professor. E como professor, ele fez todo o diferencial na nossa turma. Eu me lembro muito bem de muitas coisas que eu aprendi com ele, né?
Então, quando a gente está falando aqui, e eu me lembro, o livro que ele... que me trouxe essa frase que me inspirou a entender o que é uma profissão. A palavra profissão é uma palavra latina que junta pro, fare, cujo significado é fazer, para fazer, né? E o mestre que fez como é que fala? Me perdoe aí, me ajude agora, eu vou precisar de ajuda mesmo. Prefácio? O prefácio, isso, Estava contando a palavra. Que fez o prefácio do livro e escreveu isso lá, que é assim: a profissão é um conjunto de práticas pelas quais as pessoas se revelam, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa, pergunta o nome, fala assim: como é seu nome? Né? Prazer, Cleudo, né? O que você faz? É a segunda pergunta. É a segunda pergunta. Então, eu sou coach, mentor, palestrante, conferencista, sou rotariano também. Mas a profissão, né? Qual é a sua profissão? É o que a gente faz. Está muito associado à identidade, né? Exatamente. E eu fico, assim, muito grato a Deus, Ana, por ter conhecido você, o Stefan, e ver que vocês seguem fazendo com muito amor, buscando novos conhecimentos para poder, com novas profissões, assim, porque engenheira, ele engenheiro também, né? Ele também. E ele o Stefan, outro dia eu estava lendo um livro, não sei o que lá de organizações, um livro escrito sobre... E aí eu falei, bom, aí lá no final do livro tem uma lista de pessoas que contribuíram para que aquele livro se tornasse realidade. E tinha lá 100 nomes. Eu encontrei o nome dele lá no meio. Stefan, eu admiro você pra caramba, viu, cara? Né? Porque você vê, ele é um cara... E você também, Ana, né? Eu também admiro ele pra caramba, assim como você. Que bom. Vocês formam um casal que eu aprendi a reconhecer pelo que vocês fazem. Honro muito nossa amizade, essa admiração é mútua. E eu fiquei aqui com uma vontade, não sei se dá tempo, Fernando. Fica à vontade. O que você acha da gente... A gente falou tanto das abordagens, das histórias de vida, das nossas mudanças, escolhas, decisões, distrações. Que tal deixar os nossos ouvintes aqui com práticas? Acho ótimo. Não ficar só na teoria. Acho fantástico. Então, a gente podia, né, Cleudo, resgatar umas práticas aqui de Think Environment, posso deixar uma da investigação compassiva, que eu esqueci de nomear, né? Honrando as origens, o Think Environment vem da Nancy Klein, uma super professora que está lá no Reino Unido, ainda vive, e a teoria do Otto Scharmer, já falamos, Sim. E o Compassionate Inquiry vem do Dr. Gabor Mate. E quem sabe começamos por aí, uma prática? Podemos. Vocês querem experimentar? Claro. Então, podemos. tá bom. Vamos lá. Então, as práticas são somáticas. Ele é um médico de família, se aposentou já, mas escreveu um livro best-seller que eu super recomendo, que chama O Mito do Normal. E ele fala que a gente vive numa sociedade que normalizou o trauma. Então, quase a gente... Se eu perguntar para você, você tem algum trauma? Você tem trauma? Tem? Você diz sim. A maioria das pessoas diz não. Não tenho nenhum. Eu não. Não, eu não. Eu não. Eu sou normal. Sou normal, eu Diz que não. Freud falava isso, né, para os seus discípulos, alunos, falava assim, se vocês saírem por aí e encontrar alguém que se diz normal, traz para cá que a gente tenta ajudar. Mas enfim, Muito bem. O mito do normal, vamos lá. Muito bom. O mito do normal, porque a gente normalizou viver com o trauma presente na sociedade sem nomeá-lo, sem identificá-lo. É muito inconsciente, é normalizado. Sim. E aí, como é que a gente nota isso? Nas nossas respostas reativas, em líderes agressivos que gritam, ou eu agora, no papel de mãe, me vejo em lugares sombrios, às vezes, que eu falo, nossa, isso está dentro de mim. Isso sou eu, isso sou eu, né? Não gosto disso. Não sou eu, mas aí a gente tem os gatilhos. Né? E o gatilho é um lugar super legal de prática, de ser investigado. Então, a prática é tudo que te traz um gatilho emocional, dispara uma reatividade, você começar a não escapar dele, não querer fugir dele e responder de imediato, mas respira 1, 2, 3 segundos e aí vai sentir no seu corpo. Então, lembra agora de qualquer coisa que te dá um gatilho, assim. Pode ser... Eu vou lembrar muito agora
Do meu esposo, meu filho. Eu tenho um, quem está mais perto de mim, que eu mais amo. Se você quiser, eu tenho um que para mim assim, é nítido. E eu sofro com ele porque eu não gosto da minha reação. Posso falar o meu gatilho? Por favor. Eu gosto muito de educação. Eu aprecio muito a empatia, a educação, o cuidado com o outro, na fala, na conversa, no respeito, na consideração. Quando alguém falta com educação comigo, eu me torno uma pessoa desagradável. Como é que é isso? Eu não sei reagir. A minha filha fala isso, inclusive, né? Porque a minha filha fala, papai, você fica às vezes muito bravo no trânsito. Ela tem 6 anos. Ela me observa quando eu vou levar ela para a escola, para algum lugar. Eu falei, é verdade, né, filha? A gente conversou sobre isso outro dia. Ela meio que me fez uma terapia, com 6 anos de idade. E eu pude falar com ela. Eu acho que ela conhece um pouco de Think Environment. Ela escutou quietinha tudo que eu tinha para falar. E é isso, às vezes você está no trânsito. O trânsito é um lugar onde eu me sinto, às vezes, muito agredido, e às vezes nem é a intenção de outra pessoa me agredir. Mas a falta de percepção, de educação, de te dar uma fechada ou de te provocar no trânsito, isso gera em mim um gatilho que me faz me tornar mal educado, extremamente mal educado. De xingar, de ficar bravo, de ficar muito nervoso, de aumentar, de mudar completamente a minha fisiologia. Ana, me ajuda aí. O que faz? Não, vamos para a prática. Vamos para a prática agora. Isso é maravilhoso. Todo mundo que puder assistir, estou sendo muito sincero. Isso acontece comigo. Muito obrigada pela sua sinceridade, porque é muito difícil falar né, de gatilhos, assumir. Eu sinto essa raiva e eu vou brigar no trânsito. Eu fico nervosa. Me contenho, mas muitas vezes eu brigo, sim. E isso é um reconhecimento, é o primeiro passo. É reconhecer, eu faço isso. E isso é um padrão, eu não consigo controlar. Eu já gritei algumas vezes com meu filho. Sim. Isso dói, assim, eu não consigo às vezes controlar. Sim. Eu quero parar, eu sei o quanto isso é nocivo, eu sei o quanto isso vai deixar consequências se repetir, né? Sim. E aí agora o exercício, então eu posso fazer sozinha, tipo, agora eu tô com raiva. Então, se eu conseguir na frente dele ficar com essa raiva e sentir, enquanto eu tô engatilhada, a tendência é que a reatividade vai parar. Então, agora o convite seria, na hora que você entrar nessa situação, só ter a memória da situação de você no trânsito, você já sentir o seu corpo. Estou sentindo. O que você está sentindo? Raiva. Como é que você sente a raiva? A raiva, ela é uma emoção e ela se expressa no corpo. Eu sinto meus braços assim mais irrigados, vontade de bater alguma coisa, de bater no volante, por exemplo, ou de reagir à pessoa, xingar. E essa é a prática somática. Agora é você dar atenção. Então, voltamos para o componente de atenção. Só que você vai escutar o seu corpo. Que é, olha só, tem vontade de dar esse impulso. E aí eu posso dar até o impulso, a vazão. Não quer dizer que eu vou socar ninguém, mas eu posso deixar o corpo, escutar. Se eu fosse seguir o que o meu corpo está querendo fazer com essa raiva, o que eu ia fazer? E aí dar vazão para a raiva, que é o contrário de suprimir. Sim. Então, esse é o lugar de como é que é sentir raiva. Como é que é no seu corpo sentir essa raiva e ficar sentindo ela, não querer se livrar dela, que é negação daí. Isso me faz mal, né? Você guarda, contém, ter que segurar, isso me deixa... Eu teria que extravasar, né, de alguma forma, sublimar talvez, não sei. Eu gosto tanto de tocar bateria por isso. Muitas vezes na bateria eu sublimo. Muito legal. É uma excelente terapia para mim. É uma coisa que usa força, né? E ao mesmo tempo música é uma coisa que me equilibra. Acho que eu vou abaixando a agressividade e vai se tornando uma coisa mais... Eu fico em paz, não sei explicar. Que maravilha, Fernando, que é como é que eu faço uma expressão de raiva saudável? Porque raiva não é positivo nem negativo. Então, você achou um canal, eu já vou chegar no como é que a gente faz para ajudar também, como pai, como parceiro, esposa, podemos ajudar os nossos parceiros aqui. Mas agora você achou o mecanismo de autorregulação. Sim. Então, como é que você autorregula para não dar vazão de uma forma desorganizada dessa raiva? Então, primeiro passo é sentir ela no corpo e falar, nossa, se eu for lá com essa raiva, tocar minha bateria, ela vai sendo processada se eu ficar sentindo ela. Então, esse é o lugar ela é uma informação. Sim. Aí, tem um mecanismo mais inteligente, que é mais potente, que é outro ser humano te ajudar agora. Então, Cleudo, como é para você sentir a raiva no outro? Ele está com raiva. Não é raiva de você, podia até ser, daí é mais difícil, né? Mas ele está com raiva. Como seria para você pedir ajuda para um outro ser humano quando você expressa e fala, eu estou com essa raiva, eu estou sentindo essa raiva.
E você agora, seu parceiro David, escuta e fazer isso, essa investigação. Onde é que está a raiva? Onde é que está a raiva em você? Alguém ao meu lado com que eu possa dizer, eu estou com raiva, essa pessoa, onde é que está a raiva, é isso? Fica interessada, curioso pela raiva da pessoa. Pode ser sua filha, se ela tiver qualquer expressividade birrenta, nervosa, com raiva, o que está acontecendo? Como é que é ficar curioso pela raiva na sua filha? Isso é engraçado. Eu fico imaginando minha esposa, por exemplo. Se ela estiver no carro e eu estiver com raiva no trânsito, ela provavelmente vai aumentar a minha raiva. Ela não faz isso mais, mas que eu já expliquei para ela, por favor, quando estiver com raiva, não fala, senão você me deixa... Às vezes recrimina, né? Não, você não pode fazer isso. Aí você fica com mais raiva ainda. Mas imaginando que ela está no carro, ela poderia falar para mim assim, onde é que você está sentindo essa raiva? E eu começar a conversar com ela. É interessante porque precisa muita autoobservação. Então, se eu fosse a sua esposa ali, eu ia checar que primeiro a sua raiva deve engatilhar alguma coisa em mim. E aí eu ia ficar reativa. Então, okay. Quando eu estou com ele, acontece isso, engatilha em mim também. Sim, acaba influenciando todo mundo que está ao redor. Você vê como é poderoso, eu tenho noção disso, assim, e eu me controlo muito mais hoje em dia. Eu já sei, eu já tenho mais experiências, né? A vida, mais idade, a gente vai adquirindo, você já sabe reagir, até se precaver de algumas situações. Na volta da praia, você viu que eu me precavi bem de um outro motorista muito louco. Eu lembro até. Não entrei em nenhum tipo de conversa com ele. E fiquei longe, já posicionei o carro mais longe, etc. E tal. Essa é a experiência que eu adquiri. Mas vamos pensar nessa situação. Vamos trocar agora. Vamos supor que minha esposa esteja com raiva. Como que eu posso ajudá-la? Eu, como conhecedor dessa metodologia. Vamos supor que ela tem um gatilho que dispara uma raiva nela. Eu diria para ela assim... me explica um pouco mais dessa raiva. Ou seja, eu faço ela falar. Ela vai ficar com mais raiva ainda de você, né? Vamos devagar. Vamos devagar. Que é perigoso, né? Eu não vou virar terapeuta de ninguém ao meu redor ali, ou você da sua esposa, não é o ponto. Mas quando você observa a raiva nela, o que causa em você? Porque daí é sobre você de novo, né? Se você ficar com raiva, não tem muito o que fazer. Sim. Mas se você percebe, olha, ela está com raiva, e você consegue ficar calmo, sim, aí você tem grandes chances de ajudá-la na corregulação. Principalmente com criança funciona muito bem, muito rápido. Sim. E é que você fica regulado. Então, o trabalho é seu. Você ficar regulado na presença de alguém com raiva. E aí você sabe, a raiva está nela. E aí sim a gente pode espelhar. Eu estou vendo que você está com raiva. Você está com muita raiva. Né? E como é você agora... Né, quando a gente fala criar o ambiente, né, do pensamento, aqui é criar um ambiente para a pessoa poder sentir aquela raiva, não se tornar errada porque ela está sentindo aquilo, está dando vazão. Não recriminar a raiva. Não recriminar, não julgar. Como é que é para você? Como seria? Assim, agora, para a postura com a sua esposa? Eu já estive nessa situação de ser a pessoa que está regulada, né, e ela está com raiva de alguma situação, porque ela também tem os gatilhos dela, todos temos, né? Todos temos. Geralmente eu procuro ficar mais regulado ainda possível, porque eu falo assim, agora é o momento em que ela precisa de mim calmo, né? Mas eu não sei muito bem como ajudá-la a sair daquele estado. Agora você está me falando uma coisa interessante, que eu já assimilei aqui. Eu não devo recriminar a raiva dela, deixar ela sentir a raiva, é isso? A gente pode espelhar, a gente fala, estou vendo que você está com raiva, é validar a emoção. Tá tudo bem você estar com raiva, você tem sentido, tem alguma coisa que está te incomodando. O que está te incomodando, que está gerando essa raiva? Você quer compartilhar? E quando a gente fala o que está incomodando, de verdade, em geral, vai entrar numa conversa que não é de ataque. É de escuta. É de escuta. Posso escutar a sua raiva? Né? O que ela tem a dizer? Porque o que piora a situação é a pessoa estar com raiva e você tentar recriminá-la. Mas não faz assim, você não pode fazer isso. Ela vai ficar com mais raiva. Né? Ou seja, você fazendo isso com uma criança e você não pode ficar com raiva. Às vezes a gente sufoca a criança, né? Sufoca. E pensando numa criança agora, a criança está com raiva. Você fala assim, se comporta. Coitada. Isso é uma forma rápida da criança reprimir a raiva. Então aprender a reprimir. Então a receita é o contrário. Não sei se vai ter uma receita aqui, mas uma das formas de corregular é você sentir com a criança. Validar a raiva dela. E validar, nomeando, porque a criança não tem, às vezes, ainda vocabulário emocional. Eu estou vendo que você está com raiva. O que está acontecendo? Se você estiver genuinamente interessado na raiva... Escutar o que aquela emoção está tentando dizer, com meu filho, pelo menos, eu vou dizer as poucas vezes ainda que eu consigo. Estou num treino aqui. Mas se eu ficar compassiva com ele numa explosão de raiva, eu escuto o que está por trás
daquela emoção. Em geral tem tristeza, tem frustração, e aí ele consegue elaborar. Aí ele consegue atenuar a própria raiva? Aí para a raiva para dar vazão para o que está por trás escondendo. Entendi. A emoção. A raiva ela vem para ali normalmente mascarar uma emoção ainda mais profunda e mais dolorida de sentir. Então, se eu valido, tá tudo bem se está com raiva, mas não está tudo bem você reagir assim. Eu não estou validando o comportamento, estou validando a emoção. A emoção. Você está com raiva. Legal. Ok, não tá legal o que você está fazendo, mas o que está acontecendo com você? Sabe, quase a pergunta é se essa raiva tivesse uma voz, o que ela está tentando dizer? Ou do que você está com raiva? Se eu tiver regulada, calma, em geral a criança é muito responsiva. Não só a criança, é mais fácil com a criança. Com a criança. Qualquer adulto. E ela sente você aí um apoio, uma segurança, um amparo. Não só, ela aprende que não tem nada de errado com ela em sentir uma emoção forte. Eu já fiz isso com a minha filha algumas vezes. Ela é bastante intensa também, é uma criança muito viva, né? Então, às vezes, ela tem bastante rompantes, assim, de ficar frustrada e expressar raiva. Eu tenho que ser justo comigo mesmo, que algumas vezes eu consigo falar assim, não, eu sei que você está com raiva, você está certo de estar com raiva, mas a gente não pode ir por esse caminho, né? Desconta a sua raiva na almofada, vai lá pro seu quarto, fica um tempo, você vai melhorar daqui a pouco. Na hora que você quiser conversar, eu estou aqui. Mas não é sempre que eu consigo fazer isso, porque se eu não tiver regulado, eu posso piorar até a situação. Exatamente. Porque eu também disparo um gatilho em mim. Exatamente. Daí a gente vai piorar a situação. E é tudo bem, tá? Na abordagem compassiva aqui eu, de novo, com esse gatilho, piorei a situação. Perdoe-se. Tudo bem, perdoe-se, exatamente. E olha para o que está acontecendo. Da próxima vez eu vou fazer diferente. O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Será que se eu abraçar o que aconteceu comigo agora, me aceitar com isso que aconteceu, mas olhar para isso, que daí veio confundendo a informação, não nega, isso que está acontecendo, está repetindo. Como é que eu vou olhar para isso, mas com um olhar compassivo? Isso eu posso fazer por mim, daí a autocompaixão. Se eu faço isso comigo, eu consigo fazer com o outro. Daí sim você vai ver o efeito na sua filha receptiva para o que você quer oferecer para ela, de correção, de comportamento, mas ela precisa ser escutada na emoção dela, né? E validada. Fala, tá tudo bem, tá com raiva, mas eu tenho outro jeito de expressar essa raiva, mas na verdade eu tô com raiva porque eu não, né, no meu caso em casa, é porque eu não tô conseguindo resolver essa lição, tá muito difícil, eu não queria estar aqui estudando, tá chato e tô frustrado. Ah, entendi. Você sabe que às vezes eu escutei uma frase outro dia que diz que o conhecimento, a sabedoria profunda, ela se expressa de maneira simples. Ela se resume em algo simples. Sempre. E o que você está falando para mim é uma sabedoria enorme que se resume em empatia e compaixão. Consigo e para com os outros. Não é isso? Foi isso que o Gabor trouxe de forma magnífica, o Dr. Gabor, que a gente normalizou. A gente normalizou uma sociedade que desaprendeu empatia e compaixão, congelou no seu sistema nervoso tão ativado, né? E a gente está numa perda enorme, né? Será que o primeiro passo para a gente aprender isso, Ana, agora eu estou fazendo uma pergunta mesmo, será que o primeiro passo para a gente aprender isso é se orientar por aquele pensamento do Otto Scharmer, que é a vida não acontece sem a sua presença? Totalmente. E a gente só está presente quando a gente está dentro do corpo, sentindo todas as sensações. E como a gente aprendeu a desconectar, a dissociar... Você está ali com a sua parceira no restaurante e aí ela está insatisfeita com alguma coisa, reclama de alguma coisa e tal. Se você fica se omitir, deixar, ou ela... vamos pegar outro exemplo, o exemplo da criança melhor, né? A criança... não consigo fazer essa lição, não tem jeito, não sei o quê. Se você pode se omitir, você não está ajudando ela, mas você está presente, você está ali. Né? Você é um ser que tem uma responsabilidade, um papel na formação daquela vida, na construção do caráter, da confiança, né? E aí é estar presente. Mas como fazer isso é algo que nós vamos ter que conversar, meu. Eu vou querer aprender um pouco mais disso aí. Viu? Próximo episódio, então. Próximo episódio. Falando nisso, a gente está com o nosso tempo já avançado. Eu gostaria de continuar essa conversa deliciosa, mas, enfim, eu gostaria de que vocês pensassem já nas considerações finais para a gente ir se despedindo momentaneamente do nosso público.
Cleudo, o que você gostaria de colocar da nossa conversa, deixar de mensagem para o nosso público, para a Ana, que está aqui conosco, por favor. Ana, gratidão por você ter se disposto, ter aceitado o nosso convite, né? E dizer que gratidão a Deus, porque Ele tem me permitido, assim, nessa minha metáfora que eu compartilhei agora há pouco, falando no episódio passado, quando eu falei que a minha vida, eu construí uma metáfora para ela que a minha vida é como um rio que passa por águas turbulentas, águas calmas, águas de planície e outras coisas, mas e ter conhecido você numa dessas passagens e estar navegando nesse rio da vida aí é um privilégio. Muito obrigado pelo carinho e amizade que você me dedica. E ela, você sabe, é recíproca, né? Muito obrigado. Ana, por favor, fica à vontade. Eu que agradeço. Agradeço de coração o convite. Foi um resgate aqui, Cleudo, de muitas histórias, muitas memórias, de uma compreensão maior sobre o valor das relações. Então, essa relação que a gente construiu, de uma amizade tão sincera, tão honesta. E aí você me ajudou a relembrar a origem das coisas. Então, esse é o meu lugar de reflexão e de um apelo para quem está escutando a gente, de quem sabe, depois de escutar tantas histórias aqui, fazer a sua própria reflexão. O que é que te trouxe até aqui? Que pessoas foram essas? E prestar uma homenagem, né? Eu também sou muito grata a você pelo impacto que você tem na minha vida. Nesse momento, sentindo a mesma gratidão a Deus, que para mim tudo cria, tudo constrói e que dá o caminho. Então, ter esse momento de reflexão, só agora, como eu tive essa oportunidade, compartilhar com o público para sentirem o que a gente talvez, eu estou sentindo aqui, não sei vocês, mas sinto também que é recíproco, de achar o lugar da gratidão e honrar tudo, aquilo que foi uma experiência positiva ou negativa, mas trouxe a gente aqui, aquilo que é um padrão positivo ou negativo, mas trouxe a gente até aqui. E aquela pessoa que talvez nos trouxe gatilhos emocionais ou emoções difíceis, mas fez a gente se olhar. E aquelas pessoas que nos mostraram o caminho, deram os remos às vezes. Eu tive pessoas que nos deram, né? Me deu os remos, vai lá nessa direção. E usa o remo que vai mais fácil. Então, lembrar, né, dessas pessoas, e para mim foi essa oportunidade, poder honrar cada uma delas, que foi passando um histórico aqui, né? Um filme na minha cabeça. Então, deixo esse apelo. Quem sabe as pessoas queiram compartilhar como é que foi a experiência, se elas fizessem um exercício agora de lembrar o que acontece no sistema nervoso quando você sente gratidão por cada pessoa, por cada experiência. E vocês me deram essa oportunidade aqui de estar nesse estado de gratidão. Obrigada. E você nos brindou, né, compartilhando conosco todo o seu conhecimento, né, a sua história, né, como que você teve a coragem de trilhar o seu caminho para contribuir ainda mais com a vida das pessoas. E nós somos muito gratos. Obrigado por compartilhar conosco todo o conhecimento, toda a história, todas as suas emoções e como que isso pode ajudar as pessoas também a se regularem e se desenvolverem. Aqui o que a gente faz no nosso programa é buscar trazer conhecimento de qualidade para você que está nos assistindo. A gente sempre frisa isso dentro da nossa missão maior como Instituto Lopes Brasil, que é conduzir pessoas, empresas em direção aos seus propósitos. E nisso, hoje mais uma vez ficamos felizes, satisfeitos de trazer aqui uma convidada com tanto conhecimento, com tanta sensibilidade, levando para você, então, conhecimentos de qualidade, né, que realmente possam contribuir com a sua vida. E se você gostou do que nós falamos, fique à vontade para deixar aqui a sua expressão de que gostou, deixe o seu like, né? E se por acaso você conhece alguém que possa gostar desse conteúdo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque todas as quartas-feiras nós trazemos aqui um programa novo, trazendo informações de qualidade para você. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.